Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Chester News. Meu nome é Chester, né? E eu quero abordar nesse vídeo a questão sobre a paz mundial, né? O Putin, presidente da Rússia, deu outra declaração muito grave, tipo assim, ó, vocês do Ocidente não parece que estão se esquecendo que a Rússia tem um dos maiores arsenais nucleares do mundo, e tal. E esse assunto tá à tona, né? Eu falei no outro vídeo, né, de um professor que falou que guerras sempre vão existir. E eu acho assim, eu perguntei, por exemplo, para uma inteligência artificial aqui, quais avanços que a sociedade já teve, né, nesses, sei lá, em vários tempos, né? Por exemplo, fim dos gladiadores. Em 404 depois de Cristo, o Império Romano aboliu os jogos gladiatoriais, demonstrando mudanças nos valores morais. Ó, 400 anos depois que Jesus Cristo veio, a humanidade já evoluiu um pouco, eles já acharam melhor proibir os jogos dos gladiadores. Abolição da escravidão. Em 1863 no Zéu e 1888 no Brasil. A luta contra a escravidão mostrou que a humanidade pode reconhecer e corrigir erros. Muitos, na época da abolição da escravidão, falavam: Nossa, mas a escravidão sempre existiu, sempre vai existir. Quem que vai. Como é que a economia vai viver sem escravos, né? Muitos defendiam que a economia mundial ia entrar em colapso com o fim da escravidão e não aconteceu nada disso. Não é porque sempre existiu a escravidão que sempre vai existir. A própria. é, Muitos defendiam que a escravidão tinha que continuar e isso é um absurdo. Imagina você, que lado você quer estar? É melhor. Muitos também falavam que quem era abolicionista, lutava pelo fim da escravidão, era utópico, idealista, sonhador. Mas a gente tem que ver que a humanidade já evoluiu em muitas áreas. E você vai ficar aqui de que lado? Da continuidade das guerras ou do lado certo, que é da paz? Que é o único. Depois das armas nucleares, a gente não pode ter, né, essas coisas. Por exemplo, sufrágio feminino, 1893 na Nova Zelândia, 1932 no Brasil. A conquista do direito de voto pelas mulheres demonstrou avanço na igualdade. A humanidade já evoluiu muito também na questão da igualdade entre homem e mulher. Declínio do feudalismo. No século XV e XVI, a transição para sistemas mais igualitários e democráticos. O mundo viu essa mudança dos sistemas medievais, né, absolutistas, monárquicos, para sistemas mais igualitários e democráticos. Ou seja, quem estuda história avançada já sabe que teve muitas mudanças positivas na humanidade. Por exemplo, nos direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948, estabeleceu padrões globais para respeito e proteção dos direitos humanos. Muita gente não gosta desse assunto de direitos humanos, acha que, né, ainda mais na política nacional, fala que é família de bandido, advogado de bandido, mas não é. Direitos humanos é uma longa história, porque na Idade Média tinham muitas torturas, muitas coisas assim absurdas, né? Alguns países ainda têm pena de morte, por exemplo. Então, assim, a gente geralmente imagina direitos humanos para outras pessoas, mas na verdade, direitos humanos é pra gente também. A gente pode, né? Por exemplo, alguém pode achar que você que tá errado e te incriminar, ou sei lá, entendeu? Os direitos humanos vale para todo mundo, não é só para os bandidos. Qualquer pessoa se beneficia dos direitos humanos avançados. Nas guerras, não só em conflitos entre as pessoas na sociedade, mas nas guerras também. Ó, Convenção sobre os Direitos das Crianças, 1889, protegeu os direitos das crianças em todo o mundo. Se criou a Unicef, por exemplo, proteger as crianças em guerras, aumentar o alfabetismo, a educação básica em vários países do mundo. Entendeu? Estou citando como o mundo já evoluiu bastante. Por exemplo, Lei de Refugiados, em 1951, garantiu proteção internacional para pessoas perseguidas por causa de guerras, de refugiados que têm sair por causa de religião, de perseguição política. Então o mundo já evoluiu muito, gente. Então, né, por exemplo, movimento pelos direitos civis entre a década de 50 e 60 no ZÉU, luta contra a discriminação racial. Ainda há muita discriminação racial no mundo, mas evoluiu muito também. Antes era uma segregação horrível, baseada em lei, né? Então isso mudou a sociedade.
Então, você achar que a sociedade pode mudar, muitas pessoas têm um pouco de trauma, até entendo, por causa do socialismo, né, do comunismo, que tentou mudar a sociedade alegando justiça social, unir os trabalhadores e causou muitas guerras no mundo, na Guerra Fria. Então as pessoas têm um pouco de, assim, de irk, de falar de evolução social, mas não é. Mas a sociedade já evoluiu em várias áreas mesmo. Por exemplo, na questão do desenvolvimento econômico e cooperação, a globalização e o comércio internacional estimulam a cooperação e interdependência entre as nações. Hoje, tá tudo, né, com o Trump, ele venceu, ele está falando em voltar ao mercantilismo. Mercantilismo, para quem não sabe, é a época que os países só pensavam em exportar e não comprar nada de ninguém. Hoje a economia está totalmente globalizada, seu celular, seu computador, tudo tem peças de vários países. Às vezes para montar um avião tem 20 países, né, peças de vários locais. Então assim, é, desglobalizar o mundo vai deixar a vida das pessoas pior. Então, por exemplo, a globalização foi uma conquista muito boa da humanidade, que muitos não defendem, acham que os países pobres são explorados e perdem. Tem argumentos também que falam que a globalização também piorou a situação dos mais pobres, mas em geral as pessoas até nos países mais pobres têm acesso a celulares, a produtos que são feitos no mundo inteiro, uma cooperação econômica global. Tem a criação do Banco Mundial em 1944 e do Fundo Monetário Internacional em 1944. Ó. Promoveu a estabilidade financeira global. A gente está acostumado com organizações internacionais. A gente acha que isso sempre existiu. Não, o mundo era um caos antes de existir essas instituições. E se deixar de existir, vai voltar a ser um caos também. Outro exemplo, que acha que, por exemplo, que as nações não podem se unir. A União Europeia se uniu em 93. É um exemplo de integração regional e cooperação entre países. Eles fizeram ali uma federação de países, né, e vivem em paz. Os países da União Europeia, né, alguns querem voltar com restrições. A Holanda recentemente colocou fronteiras, né, para conter a imigração ilegal, tal, mas em geral tem bons avanços. Por exemplo, como a humanidade evoluiu na tecnologia e comunicação, a revolução digital no século 20 e 21 facilitou a comunicação global e acesso à informação. Nós vivemos uma revolução. O mundo mudou muito. Quem duvida disso, né? E isso mostra que o mundo muda muito. Tem até um ditado, né, que fala que tudo muda e nada muda ao mesmo tempo, mas a internet e redes sociais conectam pessoas e fomentam o diálogo. A Mimizinha quer aparecer no vídeo, vem cá. Ei, Mimi, vai ficar no colo do papai, ixo. Vai ficar no colo do papai. Então, tem várias evoluções, né? Por exemplo, a evolução facilitou a comunicação, as redes sociais conectam e fomentam o diálogo das pessoas. Né, Mimi? Narijinho vai aparecer no vídeo do papai. Avanço na medicina e saúde, melhorar a qualidade de vida e reduzir os conflitos. A ciência, o iluminismo evoluiu muito a sociedade, os remédios, os avanços na medicina, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Antes, na antiguidade, as pessoas morriam por qualquer coisa, né? Mudanças culturais, ó, educacionais, expansão da educação, século XIX e XX. Aumentou a alfabetização e conscientização global. A educação global aumentou muito no último século, entendeu? Isso ajudou. O movimento pela paz do século XX promoveu a não violência e resolução de conflitos. O movimento da paz, o Albert Einstein fez parte. Para quem tira sarro, né, da época dos hippies e tal, mas na verdade foi um movimento pacifista que evitou algumas guerras piorarem aí, né? A diversidade cultural e intercâmbio enriquece a compreensão mútua, né? Pessoas de diversas nações, diversos países. Hoje os jovens, né, jogam computador, jogam jogos de celulares, de computador, com pessoas do mundo inteiro. Os jovens, eles nem já vê país assim mais como fronteiras, eles já vê as pessoas de outros países como amigos, né? Inclusive muitos jovens têm amigos, falam várias línguas, uma coisa impressionante. Para quem tem mais idade e não conhece o mundo dos jovens, eles já estão mais globalizados do que a gente imagina. Por exemplo, resolução de conflito. A reconciliação do pós-guerra na Alemanha e Japão, né?
foram, na Segunda Guerra Mundial foi horrível, e depois a Alemanha e o Japão se reconciliou. Teve o acordo de paz de Oslo entre Israel e Palestina em 93. Parece que o conflito continua grande agora, mas eles quase chegaram a um acordo de paz em 93. E teve o desmantelamento do apartheid na África do Sul entre 90 e 94. Bom, são vários exemplos. Então, assim, a humanidade, ela evolui muito. Já regrediu muito, mas também já evoluiu muito. Algumas coisas deram certo, outras deram errado, como a tentativa de socialismo e comunismo matou quase 100 milhões de pessoas. A Guerra Fria, né, gerou, por causa da guerra entre o capitalismo e o socialismo. Então, assim, eu não acho impossível o fim das guerras. Tem gente que acha que é utopia, coisa de religião, né, porque está profetizado na Bíblia, né, judaico-cristã, que um dia, quando o Messias voltasse, né, para os cristãos, segunda vinda de Jesus, para os judeus a primeira vinda ainda, porque eles não aceitam Jesus, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas está profetizado em Isaías que um dia não haverá mais guerras no mundo. A Mimi concorda. Então, a conquista maior que eu acho foi o fim da escravidão. Por quê? As pessoas mais ignorantes pensam em escravidão e lembram dos afrodescendentes, mas a escravidão, para quem não conhece história aprofundada, ela era muito antiga. Tinha, por exemplo, professores. Por exemplo, se você estava na sua cidade, lá na antiguidade, e outra cidade invadia, eles te levavam, ou te matavam, ou te levavam vivo como escravo. Então, qualquer pessoa. Tinham escravos que eram ricos, viravam escravo, escravo por dívida, escravo, tudo quanto é jeito. Isso durou até 1800 e pouco, até pouco tempo atrás, historicamente falando. Então, assim, que lado que você vai querer estar? Do lado que acha que vai sempre ter guerra? Agora, imagina o pessoal que defendia a escravidão. Olha como eles entraram para a história, defendendo que a escravidão tinha que existir. Existem, inclusive, gente, pasme, religiosos, judeus, cristãos, que defendiam que a escravidão, por estar na Bíblia, ela é moral, que tinha que continuar para sempre. Olha, absurdo. Então, gente, vamos botar a mão na cabeça, na consciência, porque realmente o Putin, ele deu outro aviso. Ele falou assim: eu não acredito que vocês estão querendo realmente destruir a Rússia. Ele fez um outro pronunciamento desse, falando assim: ó, nós temos o maior arsenal nuclear, não brinque com a gente. Então, gente, eu acho assim, a humanidade já evoluiu muito em várias áreas. A gente não pode parar de evoluir. A medicina salvou milhares de vidas, a evolução do iluminismo, da ciência nesses 300 anos, do capitalismo. O mundo já evoluiu muito e tem muito para evoluir. Então a gente nunca pode falar, isso aqui é para sempre, guerra é para sempre. Não, gente. A gente, né, tem que ter uma fé na humanidade. A gente tem nossos problemas, nossas diferenças, nossas caneladas que, né, a gente dá às vezes, mas a gente tem que aprender a perdoar, a conviver. E o mundo, ele é um lugar maravilhoso. Ele pode ser um inferno ou pode ser um paraíso, dependendo do que a gente, como sociedade humana mundial, faz com ele. Se cada país só pensar em si, começar a taxar a importação, volta ao mercantilismo, isso pode desencadear uma terceira guerra mundial que pode chegar a extinguir o planeta. Eu falei no outro vídeo sobre a questão de ter uma guerra mundial sem arma atômica. É quase impossível, gente. Por quê? Um país em guerra convencional, as armas atômicas, elas ficam em algum local, né? As armas terrestres ficam em silos atômicos. A Rússia tem uns que ficam em submarinos atômicos que ficam circulando, ninguém nem sabe detectar onde eles estão. Então, assim, dá para destruir os locais onde tem as armas nucleares. Então, eu acho muito difícil ter uma guerra convencional que não se use armas nucleares. Porque o exército que estiver invadindo outro país, ele vai tentar destruir os locais das armas nucleares. Então, o país, ele vai lançar arma nuclear antes de ter os locais destruídos. Então,
é por isso que a gente não pode ter uma terceira guerra mundial. O avanço tecnológico da humanidade chegou num ponto que não pode mesmo. Igual Albert Einstein falou, a gente não pode ter outra guerra mundial. O movimento pacifista, ele pode começar pequenininho, em silêncio, devagarzinho, mas tem que começar a ter voz, os jovens têm que se unir, tem que fazer voz, porque realmente a paz ela não é uma ilusão. A gente viveu, já teve um século, depois das guerras napoleônicas, em 1815, até 1914, quase 100 anos de paz teve na humanidade já. E depois do final da Segunda Guerra Mundial até praticamente o começo da Guerra da Ucrânia, eu não estou dizendo que é uma guerra mundial, mas vamos dizer que ficou 75 anos também em paz. Então assim, estão tendo períodos cada vez maiores de paz. Isso pode ser um bom prenúncio para a humanidade. Então assim, eu prefiro ser chamado de ingênuo, ficar do lado dos que acreditam que a paz é o único caminho e que o fim das guerras não é uma profecia, não é uma questão de religião só, que está lá nas profecias de livros antigos, não. A paz, ela na minha opinião é algo realizável, como foi o fim da escravidão. Muitos falavam que não é impossível acabar com a escravidão. A Inglaterra fez esse serviço. E os Estados Unidos, na Guerra Civil Americana, acabaram com a escravidão. Foi uma guerra nos Estados Unidos. A Inglaterra, com o poder militar que eles tinham na época, eles derrubavam os navios que faziam, eles afundavam os navios que faziam comércio de escravo. Então, assim, eles usaram o poder da força militar para acabar com a escravidão. Então, os Estados Unidos e a OTAN, eles podem usar a força militar, inclusive, para acabar com as guerras. É um paradoxo que eu estou querendo dizer, mas, na verdade, as grandes potências, como Estados Unidos e Rússia, podem chegar num super acordo para acabar com as guerras. Né? Você, por exemplo, dá um mandato para os 3 países mais poderosos, quais, por exemplo, Estados Unidos, Rússia e China. Dá um mandato para eles patrulharem as regiões do mundo, por exemplo. Pode ser assim, a ONU pode fazer uma coisa semelhante a essa. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News, a Mimi quer sair do meu colo, então é hora de acabar o vídeo. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News e tudo de bom a todos.